A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo vai estar aqui em 1 Samuel. Vou estar falando um pouco sobre Eli e os filhos dele, né? Aqui no 2:12 fala: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com o garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Então aqui a palavra de Deus mostra que eles não tinham respeito, né, pelo sacrifício que era feito para Deus, né? Então eles, em vez de colocar Deus em primeiro lugar, eles se colocavam em primeiro lugar, né? A palavra de Deus mostra que eles eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor, né? Mesmo eles sendo filho de Eli, mesmo eles sendo ali criados para fazer algo sério, né? Eles não conheciam ao Senhor, né? Então, olhando para os nossos dias hoje, muitos estão assim, né? Nessa situação. Tanto como o pai, né, o Eli, como pessoas que estão dessa forma também, né, no caminho, não digo no caminho, né, dentro das igrejas, e sem nenhum conhecimento, sem nenhum respeito, infelizmente, né. E aí a palavra de Deus mostra que também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti, quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora o hás de dar, e se não o força, a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então, eles eram aquela pessoa: se não for por bem, se não me der por bem, eu pego por mal, né? E eles não tinham nenhum respeito, né? Era uma questão de esperar. Primeiro sacrificava para Deus, depois eles podiam tirar, né, o que pertencia a eles. Mas não, eles queriam estar em primeiro lugar, né? Eles queriam ser os primeiros, né? E isso o pecado deles, a palavra de Deus mostra aqui, era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, né? Por quê? Porque eles desprezavam a oferta do Senhor, né? E aí aqui começa o ministério de Samuel, né? Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, né? E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia
tudo quanto seus filhos faziam, a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Por que ouço de todo este povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão, pecando. Porém, homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim como com o Senhor, como também para com os homens. Então aqui a palavra de Deus mostra que ele até via tudo de ruim que os filhos dele faziam, né? E ele até conversava com eles, mas a palavra de Deus fala que eles não estavam nem aí, né? Eles não ouviam, não respeitavam nem o pai, nem Deus, nem ninguém, né? E a palavra de Deus mostra que ele até chegou a falar para eles que se a pessoa peca contra um outro ser humano, pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Né? Então, fazendo eles, para eles ver o que eles estavam fazendo, né? Que eles iam ter que uma hora se acertar com Deus. E a palavra de Deus mostra que, mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Né? Enquanto isso, o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Então, aqui mostra que Eli até via o que eles estavam fazendo, chegou a aconselhar, mas ele não conseguia mais controlar os filhos dele. Os filhos dele já estavam tudo desgovernado, né? E, infelizmente, às vezes, essa palavra, infelizmente, às vezes nós também podemos cair nisso aqui, porque muitas vezes nós vemos os nossos filhos também em caminhos que não agradam ao Senhor. E eu creio que toda pessoa que é pai, mãe, que conhece essa palavra, que está dentro da igreja, e não tem os filhos ali servindo ao Senhor como deve, eu creio que quando se depara com essa palavra, fica realmente a meditar, né? Fica triste, incomodado, porque quem conhece a palavra de Deus, a gente, se está fazendo alguma coisa que está indo contra a palavra, lógico que a gente vai ter medo, né? Do que pode acontecer com aquela pessoa, né? Seja filho, seja marido, seja a gente mesmo, enfim. Então, o dia do juízo para eles chegou, né? Deus mandou até uma profecia aqui contra a casa de Eli, né? No 27, a palavra de Deus mostra: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel?
Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hófni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Então aqui uma sentença, que Deus deu a ele. Então aqui o Senhor diz que quando ele não disciplinava ali os filhos dele, não corrigia, ele estava desprezando a Deus e colocando os filhos dele, dando honra para os filhos dele, uma honra que era para Deus, E aqui também a palavra de Deus mostra, o final de todos eles, E acaba que todos eles acabam morrendo, Aqui no 15, do 3, a palavra de Deus fala: Samuel conta a visão a Eli, e Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é a que te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: É o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então, é isso, Aqui a situação de Eli, desses filhos dele, que infelizmente eles tiveram um fim trágico, e Eli também, por conta da maldade dos filhos. Então quantos irmãos não estão passando por isso agora nesse momento? Aqui quando a palavra de Deus fala filhos de Belial, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor.
Então eles não respeitavam o sacrifício, não respeitava Deus, não conhecia Deus, né? Mesmo sendo filho de Eli. E essa é uma realidade que muitos irmãos, muitos de nós passam, né? Então, meu irmão, minha irmã, essa palavra não é para trazer acusação para a nossa vida, mas é para que a gente medite e peça ajuda a Deus. Que hoje nós temos Jesus Cristo como nosso advogado, intercedendo por nós, temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos que recorrer a Ele para nos ajudar, nos dar sabedoria, nos dar discernimento espiritual, nos ensinar a conduzir a nossa casa e a nossa própria vida, para que a gente também não pereça. Porque o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, na destruição de ninguém. Então que eu e você, a gente possa, em nome de Jesus, recorrer a Deus por ajuda, por graça, por misericórdia, que tudo isso o Senhor tem à nossa disposição. Se essas coisas aconteciam no tempo de Eli, imagina hoje, nos nossos dias, que a maldade se multiplicou, né? E o fato de uma pessoa ter um cargo importante na igreja não quer dizer que os filhos dele são também, ou dela, né? Então mas quanto maior a responsabilidade, mais será cobrado de nós. Mas tanto faz ter um cargo na igreja como não ter. A partir do momento que a gente conhece a palavra, todos nós temos a mesma responsabilidade, né? Então, que a gente possa vir, que a gente possa, em nome de Jesus, conseguir ensinar, passar algo, né? Que livre a nossa vida e a vida daqueles que a gente ama de perecer. Amém? Se você aprecia esse canal, entre aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário. E que Deus abençoe sua vida, sua casa, seus filhos, sua família. Que tudo seja para a glória de Deus. No nome de Jesus, amém.